É com imensa satisfação que eu venho gravar esse vídeo aqui para compartilhar com vocês a respeito do que eu tenho estudado sobre as Escrituras. E algumas coisas me chamam a atenção. E ultimamente o que tem me chamado mais atenção é a respeito do ministério de Jesus Cristo. Mais especificamente, enxergar Jesus, enxergar o ministério de Jesus no Antigo Testamento. E quando eu paro para estudar isso, eu vejo alguns detalhes fantásticos, lindos, que nós podemos tirar o que estava descrito dele no Antigo Testamento e o que nós conseguimos enxergar e correlacionar no Novo Testamento. E eu trouxe aqui para vocês algumas coisas. Nós poderíamos falar muitas coisas aqui a respeito de Jesus, a respeito do ministério de Jesus, porque a própria palavra diz que porque dele e por ele são todas as coisas, e diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A palavra também diz, no início da criação, Deus dizendo, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O próprio Senhor Jesus diz, quando estava chegada a hora dele de ser crucificado, ele diz, Pai, glorifica o teu Filho com a mesma glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então, essas são pequenas passagens que provam que o Senhor Jesus, ele não foi um ser, uma figura meramente criada, né, apenas na era da igreja, na era comum, na era cristã. Não, ele já existia e existe desde a eternidade. Bom, eu disse que nós poderíamos falar muitas coisas, né, e eu gostaria de trazer, antes de entrarmos aqui no nosso estudo, não diria que é estudo, é só algumas curiosidades que eu gostaria de estar trazendo para vocês. Antes de começarmos, 3 coisas. Eu falei que poderíamos falar de muitas coisas, dentre elas, que o Messias, o Senhor Jesus Cristo, ele viria em um tempo específico. Tá? E essa profecia ela está descrita no livro de Daniel, capítulo 9, e diz lá que ele viria num tempo específico, ou seja, 483 anos após a reconstrução do Muro de Jerusalém. Isso está lá em em Daniel capítulo 9. E o cumprimento dessa profecia nós podemos comparar, nós podemos verificar em Mateus capítulo 2. A outra curiosidade também, a outra profecia, é que ele nasceria em Belém. O Messias nasceria em Belém. Jesus, certa feita, ele fala, eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, o pão que dá vida ao homem. E interessante que quando nós paramos para analisar o significado da palavra que dá nome, né, à cidade onde Jesus nasceu, ou seja, Belém, Belém significa nada mais, nada menos que casa do pão. Maravilha, né? Casa do pão. E outra coisa interessante, Isaías capítulo 61, diz que o Messias deveria possuir o ministério de animar os quebrantados, proclamar liberdade aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso nós vemos em Isaías 61, nós vemos isso se cumprindo no livro de Lucas capítulo 4, e nós vemos o poder, o cuidado, o carinho de Deus com a sua palavra. Bom, esse é só um aperitivo para a gente começar. Hoje nós vamos falar do Salmo capítulo 22, tá? Queria que você abrisse aí a Bíblia no livro de Salmos, capítulo 22. Nós estaremos lendo ele quase todo, nós pularemos para ganhar tempo alguns versículos, falaremos apenas dos versículos chaves desse estudo. E no capítulo 22, no versículo 1, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu queria chamar a atenção para os irmãos que este salmo ele faz menção ao ministério de Davi, à vida de Davi, e isso aqui foi registrado, observado cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo. 1000 anos antes, 1 milênio antes do nascimento de Cristo. E olha o que Davi, né,
Davi ele foi um líder militar, ele foi rei, né? Ele foi muitas coisas, mas pouco se fala de Davi como um profeta, né? Essa passagem aqui, nós podemos ter Davi como um profeta, ou algo revelado por Deus, uma profecia maravilhosa revelada por Deus a Davi. E aí ele fala, 1000 anos antes do nascimento de Cristo, ele fala no Salmo 22 coisas maravilhosas a respeito do Messias, ou seja, registrado no Antigo Testamento e foi cumprido no Novo Testamento, 1000 anos depois. Versículo 1. Deus meu, Salmo 22, por que me desamparaste? Isso foi cumprido no Novo Testamento, no livro de Marcos, capítulo 15, versículo 34, quando Jesus está sendo crucificado, e aí ele fala, né, em algumas traduções diz, Eli, Eli, sabachthani, Deus meu, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E aí as pessoas que observavam aquele ato, elas falavam, e ele está chamando por Elias, está doido, está delirando, está chamando por Elias. Seguindo no texto, nós vamos pular, como falamos, no versículo 6, ele diz assim, eu, porém, sou verme e não homem, vergonha dos homens,